Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos no sétimo episódio do Dr. Talks. Não é o máximo isso? Estamos aí no mês de dezembro, um mês super festivo, um mês especial, mas muito difícil para nós tentantes. Então, a gente está aqui com uma clínica muito querida da gente, da nossa rede de apoio, que há bastante tempo a gente tem uma boa parceria, que é a CIT Medicina Reprodutiva. Nós estamos aqui com a doutora Eliana Morita, que ela é médica, fertileuta e CEO da CIT. E nós estamos também aqui com a Sherly Komori, que ela é a psicóloga responsável aí pelos atendimentos emocionais dos tratamentos, né, dos pacientes em tratamento de reprodução assistida. Então é muito bom a gente estar aqui em pleno dezembro, né, meninas, fazendo a nossa sétima edição do Dr. Talks, que tem apoio da Merck Brasil, tá? E a nosso tema, nosso grande tema é jornada emocional. Mas nós estamos aqui falando de um perfil de paciente bem específico que nós vamos dar ênfase hoje, que são aquelas famílias que não tiveram o sucesso, o positivo, ou melhor, o bebê em casa saudável, né? Por alguns motivos. E aí eu deixo aqui uma reflexão: essas famílias, elas são um pouquinho esquecidas ou não? Mito ou verdade, doutora? A gente vai falar aqui com a nossa especialista no assunto para saber um pouquinho desse dia a dia clínico, né? Para saber um pouquinho mais desse perfil dessas famílias que não tiveram esse sucesso no tratamento e que continuam na jornada. Afinal de contas, essa jornada a gente não sabe exatamente quanto tempo que ela demora. Pode ser 6 meses, um ano, pode ser 10 anos. Então, por isso, a gente precisa desse combo de uma boa clínica que dê um máximo de acolhimento para a gente, de uma psicóloga, que é um divisor de águas, pelo menos para mim foi, e a gente segue aí, né, nesse tratamento que a gente, como eu falei anteriormente, não sabe quanto tempo a gente vai ficar nele, não é mesmo? Oi, Doutora Eliana, conta aí para nós um pouquinho sobre esse perfil de paciente e como que a gente pode ajudar para quem está nos escutando hoje. olá, Karina, muito obrigada pelo convite, obrigada e parabéns pela oportunidade de estar participando e pela essa iniciativa, sabe, dos Talks, né, junto com a Merck, obrigada, Merck, por estar sempre apoiando essa jornada das pacientes tentantes e a Karina aí com a iniciativa de liderar tudo isso, parabéns e muito obrigada pelo convite. E realmente, eu acho que ter a Shirley do nosso lado faz total diferença, né? A Shirley é a nossa psicóloga responsável por todos os casos e por essa conexão emocional que a gente realmente valoriza muito aqui dentro. E esse é um nicho que realmente tem que ter uma visão bem diferenciada quando a gente fala nos aspectos emocionais das pacientes que fizeram tratamento ou estão no tratamento da reprodução assistida e, infelizmente, não tiveram o êxito nesse tratamento. E quando a gente fala assim, não ter êxito, não é só o beta negativo, né, Cá? Aquelas pacientes que estão na jornada, mas tiveram um embrião que realmente parou, tiveram aquele cenário desconfortável com um beta bioquímico, ou aqueles que fizeram toda a jornada, fizeram a transferência, não tiveram seu positivo e nem sequer um beta para poder ter a emoção. E eu acho que até o cenário mais desconfortável ainda, né, Xê? Acho que quando nem tem óvulos, já pensou aquelas pacientes que passam por todo o processo da indução, mas na hora da captação não tem óvulos? O acolhimento é tão ou até mais importante do que aquelas pacientes que a gente chama de perdas gestacionais, como o próprio nome diz, como se fosse da conceituação clássica, abortamentos, ou quando a gente realmente tem uma gestação comprovada por ultrassom. E eu acho que a Shirley faz total diferença nesses cenários, né, Shê? Eu até gostaria de complementar. Obrigada aí, Karina e doutora Eli também, né, por fazer parte aí da equipe. E até complementando, né, realmente esse acolhimento ele é fundamental. O que a gente vê muito é que esses casais, eles vivem um momento muito solitário, né? Muitas vezes eles não compartilham, eles não têm uma rede de apoio, e quando eles têm, eles não querem contar, né, com essa rede, porque
existe uma questão social aí, existe uma cobrança, então a gente sabe que impacta bastante quem passa por esse processo, né? Então, realmente, a gente acolher esse casal que a sociedade já tem uma dificuldade em validar esse sofrimento, é, né? Assim, a gente poder fazer isso é muito importante, realmente faz uma grande diferença aí para essas pessoas que estão passando pelo processo. É verdade. E lembrando aqui, né, pessoal, que o primeiro, na minha opinião, o primeiro grande luto é quando a gente é diagnosticada de infértil, né? Depois, claro, tem outros mini lutinhos que eu vou falando no decorrer, né? E no meu caso, a ovorrecepção foi um outro grande luto, né? Mas aquele primeiro de quando a gente está ali junto com vocês, né, doutora Eliana? Despreparados ainda, sem muita informação, caindo praticamente de paraquedas no cenário da reprodução assistida, ali eu acho um ponto muito crítico, porque ali a gente tem que ressignificar e escrever uma nova história, não é mesmo? Porque não foi como a gente planejou, né, Shirley? Então, e tomar decisões com muitas dúvidas. Então, nesse momento, eu acredito que a coisa mais desafiadora para uma tentante é a escolha de uma clínica ideal, que realmente faça isso que nós estamos falando, de acolher e de segurar nossa mão. E eu acho que reconhecer a história de cada indivíduo, de cada casal, é um desafio até para vocês, clínica, né? Não deixa de ser, né? Porque esse cuidado humanizado, deveria ser a primeira coisa que vocês, as clínicas, tinham como pré-requisito, mas a gente sabe que não é todas que têm, né? Então é um desafio para vocês desse lado e para nós tentantes do outro lado, né? Então, para ver como isso tudo é meio complexo, né? Mas depois das decisões tomadas, depois dos lutos vividos, a gente tem que dar voz, né, Shirley, para essa, para esses lutos, para tudo isso que a gente está recém descobrindo, não é mesmo? E não, com certeza. Esse é um luto super importante, esse que você falou, que é o do diagnóstico, né? A doutora Helena vai falar aí um pouquinho, mas esse é um primeiro luto realmente. Os pacientes, eles trazem com muito pesar a busca por uma clínica de reprodução, né? Que bom que nós temos aí a evolução da medicina reprodutiva, que ela possibilita, né, novas formas de parentalidade. Que bom que nós temos. Mas realmente, se a gente pensar os tratamentos eles são bem diferentes de uma gestação concebida em casa, né? Se a gente pensar todo um processo aí a doutora Eliana pode comentar, mas se a gente pensar nisso, é muito diferente, né? Daquilo que se idealizou, porque a gente já vive numa sociedade que parte-se de um princípio que engravidar vai ser natural quando eu quiser, né? E Exato. aí, quando o casal se depara com essa infertilidade, ali começa realmente, esse é um primeiro luto aí a ser vivenciado. Ah, Bica, esse cenário que você trouxe como a primeira dor solitária realmente é bem evidente e mais do que tudo, nós precisamos falar mais sobre, né? Porque existe um grande tabu de sociedade, de um preconceito mesmo. Falar da dificuldade de gestação hoje em dia na sociedade é enfrentar a dor solitária e enfrentar todo um preconceito social e uma cobrança social que a gente tem. Então, realmente, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que realmente gritar e começar a falar com muito mais frequência é que ter problemas para engravidar não necessariamente é algo feio ou algo ruim, né? É uma doença, muitas vezes associada aí com o casal, inclusive, e também precisa, algumas vezes, de uma ajuda médica, como a hipertensão, como a diabetes, como um problema de tireoide, né? Então, acho que tentar tirar um pouquinho do tabu e do preconceito da sociedade, talvez fosse mais fácil da gente começar a falar sobre infertilidade, né? E ter esse espaço de troca, uma troca com quem realmente entende, quem estudou, né? Porque eu sempre falo, a minha psicóloga era, na época da reprodução assistida, eu acho que isso faz diferença, né? É, Então, esse espaço.
que a gente valida os nossos sentimentos, que a gente realmente diz assim, bom, eu estou sentindo essa montanha-russa de sentimentos, né? E eu estou aberta para que algo ou alguém me ajude a enfrentá-los, né? Porque esse apoio emocional ajuda a gente a entender isso tudo, né? O que que passa por dentro do nosso coração e da nossa cabeça. Porque a gente, muitas vezes, né, Shirley, a gente tem medo, mas a gente também tem raiva, a gente também tem inveja, né? Hum, E isso a gente tem que saber lidar. Eu, na época, não sabia lidar. Eu achava que eu era uma pessoa pior por estar sentindo isso, né? uhum. Mas isso é natural, é comum, não é mesmo? No consultório aí, aí na City, né? E tem até realmente uma cascata de emoção ali que até faz parte de algo estudado, né? Que a Sheila, de repente, pode até falar. Agora, o que a Karina traz cara, você é um porta-voz da sociedade, né? Então, acho que você expor a sua história, expor as suas dores, conectar com essas pacientes, validando a dor, eu acho que isso é fundamental. Quantas mais Karinas a gente precisa ajudar a gritar para o mundo para poder realmente diminuir esse tabu, você entende? E você é uma iniciativa extremamente linda, que conecta um monte de dores e realmente motiva essas pacientes a não perderem o tempo, o time adequado para realmente puxar ali, procurar uma ajuda adequada também. Então, acho que é muito você inspirando pessoas ali a realmente encararem esse tipo de dor e estamos juntas, você não está sozinha, não é uma azarada ou o raio não caiu na sua cabeça, é uma doença qualquer e que precisa ser olhada e ter o carinho também, do mesmo jeito que a gente também tem que olhar as outras doenças, né? Agora, esse turbilhão de emoções faz parte de um processo natural mesmo, né, Xê? Sim, sim, exatamente. E é importante a gente poder validar, né, que sentir raiva, sentir inveja é totalmente natural e faz parte do processo. A gente também tende a achar que os sentimentos não são bons, né? E não é isso. A questão é o que a gente sente, como que a gente valida, como que a gente lida com esses sentimentos, porque faz parte mesmo, né? A gente se frustrar, ficar ansioso, ter raiva e inveja de alguém que engravidou, né? E aquelas frases, mas a pessoa nem queria engravidou, como é que eu que estou tentando é tão difícil? Então, realmente, a história é muito particular, né? Isso é algo que a gente valoriza bastante aqui no sítio, que é essa individualidade, essa questão é muito particular, como cada pessoa lida, e eu costumo falar que é realmente por mais que a gente fale de um projeto do casal, é um sonho do casal, mas a história ela acaba sendo individual, né? Às vezes a mulher sente de um jeito, o homem de outro, e é muito importante que a gente possa validar e escutar os dois, né? A gente aqui no sítio, a gente tenta sempre preservar, assim, a escuta aí do casal. Exatamente, é tudo muito individual, né? E antes eu não entendia, eu escutava na ocasião que uma amiga minha tinha tomado Gonapeptil e eu queria tomar. E ela deu certo, então eu achava que era isso que faltava na minha jornada. Ou se não, a Clexane, né? Depois eu até vinha tomar. Mas assim, na época, o meu médico dizia, não, mas não tem indicação, né? Do dia, se tiver, tu vai tomar. Então eu sempre achava mas isso eram outras épocas. Hoje a gente tem mais informação a nosso dispor, né? Que nem essa iniciativa aqui que nós estamos tendo. Então a informação chega mais rápida, né? Na nossa casa. Então a gente vê que a individualização realmente faz toda a diferença, né? Eu queria falar daquela mulher, tá? Principalmente, a gente está falando de casal infértil, mas eu estou falando agora especificamente daquela mulher que tem muitos questionamentos, mas muitas dúvidas, muitas expectativas para o Uhum. tratamento dar certo, e às vezes ele não deu, né? E até com ovos próprios, vai ter que partir daqui a pouco para uma ovorrecepção, mas o que eu vejo é que a gente, às vezes, a gente pensa assim, Shirley, tá, eu estou preparada para essa nova tentativa. Mas aí perguntam assim para mim, Karina, eu não estou preparada, porque eu tenho Uhum. muitas questões a serem ainda resolvidas dentro do meu coração, elaboradas. Mas eu acho, o que que tu me diz disso, Shirley? Estar preparada não quer dizer sem questionamentos, não é mesmo?
É verdade, com certeza. Eu sempre incentivo que os pacientes questionem muito a equipe médica, né? Esclareçam do ponto de vista médico e a gente vai amadurecendo do ponto de vista emocional, né? A gente sabe que para algumas escolhas, para algumas decisões, esse amadurecimento ele também faz parte do processo e ele é fundamental que a gente amadureça emocionalmente, porque às vezes, do ponto de vista físico, vamos pensar na mulher, ela se sente pronta, estou pronta, já posso seguir, né? Mas emocionalmente não. Então é algo que eu sempre incentivo muito que se questione a equipe médica, que tenha esse alinhamento e as pacientes assim vão se sentindo bastante confortáveis em questionar, em poder conversar mesmo com a equipe, né? Eu acho que isso é fundamental, sabe, Karina? Hoje em dia, a gente treina o nosso time, a nossa equipe para ser mais uniforme possível e ter um tipo de uma gestão educativa aqui dentro. E tudo isso por quê? Porque a medicina que a gente aplica é uma medicina educativa. E o que a Shirley fala é, o perfil do pessoal daqui de dentro é muito de passar informação. Porque para a gente, a única maneira da gente minimizar a exacerbação de um sentimento ruim, de a gente minimizar inseguranças e da gente ter uma boa conexão com os pacientes, é quando a gente aplica uma medicina educativa. E o que que é isso? É informação. Quanto mais riqueza de informação e alinhamento de expectativa, mais a jornada é mais leve, sabe? Mais a jornada é alinhada e dentro daquilo que a gente realmente pode oferecer. Então, essa uniformidade aqui do time sendo preparado com uma medicina educativa é que talvez faça a diferença ali, sabe? Para as pacientes e os relatos da satisfação e tudo mais. Acho que está mais vinculada com esse tipo de ação mesmo que a gente aplica. Bom, agora eu quero saber uma coisa. O paciente da reprodução assistida, muitas vezes chegam no consultório, doutora Eliana, e falam com vocês, falam, com a psicóloga, mas não falam mais para ninguém que estão em um tratamento. Isso seja qualquer configuração familiar ou qualquer forma de gerar amor que eu chamo os tratamentos, né? Muitas vezes a própria FIV com os óvulos próprios, ela é ela é vivida silenciosamente, né? Entre somente o casal, né? E o que que vocês enxergam assim, aí na CIT, tá? Os pacientes de vocês, eles têm uma preocupação maior, por exemplo, Shirley, para ter essa privacidade do casal mesmo, por qual motivo exatamente? Por se sentir menor, né? Daqui a pouco, eu sou infértil, então eu não vou falar para ninguém. É uma vergonha que tem, né? Ou, por exemplo, uma ovorecepção. Minha doadora tem o que eu não tenho, então eu não vou contar para ninguém, né? Isso é uma vergonha, eu não poder dar um filho para o meu marido. Existem muitas debateções nesse sentido, né? Do segredo familiar. O que que você me Hum. diz sobre isso? Quer começar a falar, Che, ou eu falo? Posso Po- começar a po- falar? Pode, pode. Olha, Karina, lá vai eu de novo falar dos nossos tabus, dos nossos preconceitos. Vai, eu chutaria, a gente não tem isso em números, acho que até talvez seja legal a gente levantar esses indicadores, né, Che? Uhum. Mas pelo menos uns 80% das pacientes não contam para ninguém que estão no processo do tratamento, ou se são ovoreceptoras, ou se são tratamentos compartilhados, né? É muito difícil da gente encarar toda a jornada da paciente, que já é uma batalha, né? Então, a gente enfrentar os nossos medos, nossa dor, nosso luto solitário, do diagnóstico, do tratamento, de vencer os óvulos, vencer os embriões, vencer o euploide, vencer, sabe, o beta. São etapas, como a Karina trouxe, né? São várias pequenas etapas de sucesso que a gente tem que realmente passar pela jornada e ainda encarar junto com tudo isso, o preconceito familiar da sociedade é muito pesado. Quando os pacientes têm a grande oportunidade de ter a família por perto, imagina, geralmente os casais homoafetivos, sabe? Ou a produção independente, que geralmente traz uma mãe, ou congelamento de óvulos, aí sim é uma jornada um pouco mais leve, diria assim, sabe? Porque
ter a família ali do lado naquele momento tão difícil da gente estar passando por todo o processo faz total diferença. Realmente eu diria que a maioria dos pacientes não contam, né? Eles vivem realmente sozinhos, né? Justamente por conta disso que a doutora Eliana falou. Realmente existe aí um preconceito, existe um tabu, e essa cobrança social, ela acaba sendo um a mais, né? De todo o desgaste emocional que esse casal vivencia, essa cobrança que acaba vindo de fora, e que às vezes não é uma cobrança porque as pessoas querem cobrar, mas ela acaba vindo, isso impacta mais, deixa esse processo mais pesado para esse casal, né? Então, muitos casais realmente eles vivenciam sozinhos, não querem contar e falam que só vão contar quando der certo, quando já tiver passado um período e é assim, né? E para eles isso está bem. O que eu reforço sempre com eles é realmente essa é uma decisão deles, né? De como que eles vão fazer, se eles querem contar ou não, e como que eles lidam com isso, né? Porque quando opta por não contar nem para a família, ok, estão lidando bem, como é que é para eles, né? Então, de novo, a gente volta para uma questão bastante particular, aí individual aí da história. E uma coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui, já que estamos falando do casal agora, é que muitas vezes, durante o processo todo, né, de tratamento, o casal fica mais debilitado, assim, né? Eu me lembro da minha jornada, eu estava muito ansiosa, sempre muito, muito preocupada, já estava com a minha autoestima muito baixa, né? E o Pedro sempre dizendo, não, mas calma aí, é só relaxar, tu tá muito estressada, e aquilo me deixava muito pior, entende? Então, acaba que a gente precisa estar olhando não só para a mesma direção, né? Mas a gente tem que alinhar nossos sentimentos ali, porque muitas vezes não é fácil, né? Existe um momento de conflito aí dentro de casa mesmo, né? Isso acontece muito, Shirley. Sim, sim, isso acontece, né? Principalmente assim, o que a gente vê é que muitas vezes a mulher ela tem toda a questão hormonal, né, já do processo, e às vezes o homem quer tentar proteger, quer fazer algo, quer tentar agradar, e às vezes isso não agrada, né? E às vezes ele quer manter um silêncio, e aí o silêncio não agrada. Então, assim, a gente fica numa questão. Por isso que a gente fala que é muito importante dar essa escuta, ter esse acolhimento para o casal, também colocar o homem aí nesse, né, nesse projeto, nesse sonho, porque não é só a mulher. Então é muito importante a gente colocar também, né, escutar esse homem, dar voz a esse homem também, para que ele também se sinta e possa ter esse espaço de fala, de como que é para ele, como que ele se sente também, né, para que não fique só. Claro, a gente sabe que boa parte aí, exames, medicamentos é com a mulher, né? A gente não nega isso, é claro que sim, mas o homem também tem a história dele, né? Tem o processo dele, também tem a jornada dele. Então, sim, essa questão até da gente poder dar esse espaço ajuda a dar uma tranquilizada e deixar esse processo mais leve para o casal, porque realmente acaba tendo alguns atritos aí, E a né? gente sabe que a infertilidade é do casal, né, doutora Eliana? Então, assim, muitos casais que devem procurar você, né, doutora, também tem o fator masculino, né? Na proporção assim, um terço fator feminino, um terço fator masculino e um terço também do cenário é o fator misto. Então, é uma coisa bem legal que a Shirley traz, é o espaço que a gente anda abrindo para o marido, a gente anda com um projeto diferente, sabe? Que é o projeto ali para ter um olhar diferente para os maridos, porque realmente além da dor solitária, além das perdas, dele não saber como é que lida com tudo isso, muitas vezes discrepante do que é a expectativa da mulher, até muitas das vezes a gente acaba esquecendo. Então, agora tornar consciente e fazer esse movimento é um projeto aí 2025, que é um olhar diferenciado aí para os maridos também, acolhendo a dor. Eu acho que isso Masculina. é, O e Pedro, só a semana passada, pessoal, falou com dois maridos, olha a só, pedidos. é, É porque eu falo mais com a mulherada e também falo com os maridos, quando elas colocam, né, eu no meio para a gente conversar. Mas agora foi pedido que o Pedro, né, tivesse come- aí uma conversa com dois maridos. Então, eu acho que isso é muito importante também, a gente dá um protagonismo para eles também, né?
Eles não É, serem tão coadjuvantes assim, né? exatamente, um terço do cenário é ele, sabe? E ele precisa também ser acolhido. É muito importante isso. Que legal, Cá, que o Pedro também está aí junto com você, colocando, sabe, o cenário dele aí para poder acolher É, os. Que bom. é. Hum. Nós temos aí, inclusive, um Dr. Talks com o Dr. Daniel, que é do fator masculino. Então, quem tiver interesse, está na nossa landing page, no nosso site, né? Eu agora não lembro se é o episódio 3 ou 4, mas temos aí a jornada masculina, que vale a pena vocês entrarem ali no nosso site e dar uma lida não só no artigo, mas no vídeo com o Dr. Daniel. Já está tudo disponível. Vamos falar de culpa. Isso é uma coisa muito recorrente quando as tentantes falam comigo, cá, eu estou me sentindo culpada por isso, por aquele outro. Essa jornada da infertilidade, a gente associa nós, né, tentantes, muito à nossa culpa, né? A gente vive se culpando por algum motivo. Doutora Eliana e depois a Shirley podem nos ajudar aqui a desbravar um pouco esse medo da culpa feminina. Exatamente. Eu acho que a mulher, eu não sei, talvez eu tenha que ter um pouquinho de olhar um pouco mais para os homens mesmo, sabe? Mas as mulheres acabam verbalizando mais. E esse cenário de culpa das mulheres é muito evidente, né? E é muito nítido que a gente tem que falar que culpa paralisa. Culpa não faz a gente sair do lugar, né? E não existem culpados, você entende? É um cenário onde até o próprio tabu e o próprio estigma, o próprio preconceito realmente com tudo isso tem que ser minimizado. Então, não existe culpados. Culpa faz a gente voltar para trás, não se mexer, perder forças, sabe? Perder o foco. E a gente tem que trabalhar muito isso aqui dentro. Como é que são os homens, Che? Realmente, eu acho que é um despertar ali, olha, para os homens, né? É muito complicado. O fator masculino para a gente é muito doído. As mulheres, elas carregam um cenário de culpa, mas elas se desenvolvem, acho que um pouquinho melhor. Os homens, eles geralmente têm um perfil um pouco mais fechado, né? Então, não verbalizam tanto um cenário desconfortável de culpa, mas com certeza nos bastidores deve ter, né, Xê? Sim, com certeza tem. É por isso que esse olhar realmente, esse espaço para os homens é importante, né? Porque eles trazem, sim, quando a gente vê, tem o fator masculino, porque a gente parte de uma ideia, e de novo, social, da masculinidade, né? Que o homem vai ter filhos também quando ele quiser, e quando ele se depara com um diagnóstico também é bastante difícil, né? É bastante desagradável aí. Então, realmente também temos cenário de culpa para ambos, né? Tanto aí para a mulher quanto para o homem. E lidar, que realmente o que a doutora Eliana falou, né? Não existe um culpado, né? A gente lida, apesar de que as pessoas se sentem, a gente tenta lidar com isso, tenta elaborar, ressignificar, né? Toda essa jornada e todo esse processo dessas pessoas, desses indivíduos. Eu me lembro que quando eu estava na jornada, eu tive muita culpa de não ter congelado meus ovos e ter chegado na nova recepção. Claro que hoje eu sou assim a pessoa mais entusiasta do assunto e mais grata, né? Inclusive hoje publiquei uma carta aberta para minha doadora de óvulos, que mesmo não conhecendo ela, eu sou muito grata, né? E agora, faz umas 2 horas atrás, eu coloquei no Instagram essa carta aberta. Achei que em dezembro era legal, assim, eu falar sobre a minha doadora de óvulos, né? E, e o que eu ia dizer, falando nisso, a culpa de não ter congelado os meus óvulos, ela passou, mas na época eu tive essa culpa muito grande. Hoje eu entendo que é o meu propósito de vida e tá tudo certo, e o meu filho tinha que vir por óvulos doados para exatamente ele ter a carinha que ele tem, o jeitinho que ele tem, e era assim que Deus me preparou a minha receita do meu bolo, minha e do Pedro, né? E graças a ela, a gente está aqui hoje como a maior rede de apoio do Brasil, né? Praticamente a pioneira. Então, eu entendi tudo isso, mas eu tive essa culpa. Eu tive essa culpa, doutora Eliana, de por que que eu não congelei os meus ovos. E eu acho que isso deve chegar muito até você, né? Principalmente a mãe por recepção de óvulos, né? Sim, ai, cara, eu falo que assim, infelizmente, grande parte das pacientes já chegam aqui de uma maneira muito tardia, né?
A gente tem um movimento ativo aqui de gritar para o mundo, falar sobre infertilidade, e o outro movimento que a gente também tem ativamente é da gente tentar dar um despertar para o ginecologista, né? A gente vai minimizar a culpa da Karina ou a culpa de várias outras pacientes quando a gente sabe que também tem responsabilidades do ginecologista geral, um despertar do time da gestação, com o tal da reserva ovariana, com a endometriose e até mesmo com a possibilidade da preservação e do congelamento de óvulos no momento mais adequado possível. Então, esse movimento com os GO gerais, assim, tem sido cada vez mais intenso. A Merck é assim, é um ícone super importante para esse movimento e eu tô junto também, sabe? Porque é, os legados aí que a gente está plantando, eu tenho certeza que vai fazer diferença ali para as próximas gerações, com fé. Mas realmente, sem culpa, Karina, pelo amor de Deus. Hoje tá aí, o Pedro e vocês com essa jornada são presenteados com tudo isso e vocês têm esse propósito de vida, porque Papai do Céu preparou tudo isso e a gente sabe Total, que é o fardo que a gente pode carregar, né? total. Hoje eu entendo tanto, 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 e, e agradeço, né, essa oportunidade de realmente ser uma voz do paciente hoje, né? Ai, costumo falar para as pessoas que me procuram uma coisa que a gente acabou de falar, né? Que o medo ele nos persegue na jornada do paciente aí da reprodução humana assistida. Mas eu sempre falo uma coisa: vai com medo. Uhum. Não existe não ter medo para uma família tentante. A gente não tem garantia, a gente tem possibilidades aumentadas, né? Através de uma fertilização in vitro, a gente vai aumentar as chances para que a gente possa ter um filho saudável em casa. Mas o medo, ele vai nos acompanhar sempre. Às vezes, né, Shirley? Mais, às vezes, em algumas fases da jornada, menos, né? Às vezes a gente está eufóricos, às vezes a gente cai do cavalo, pega aquele negativo, não sabe como se reerguer, né? Mas passam uns dias, o que que acontece? A gente toma as rédeas de novo e se enche de esperança novamente, né? Agora, como lidar com esse medo, Shirley? Esse medo ele faz parte mesmo, né? Ele é natural aí do processo e realmente é a gente ter essa validação, é ter esse apoio aí emocional, é poder falar desse medo, né? Realmente ressignificar, elaborar o medo. É, eu acho que a validação, né? Eu penso que a validação desses sentimentos ela é fundamental. Quando a gente fala realmente, olha você está com medo e ok, e tá tudo bem ter medo, né? Porque as pessoas às vezes partem daquela ideia de que não posso ter medo, eu tenho que estar forte, eu tenho que seguir. E sim, em algum momento você vai seguir, mas neste momento você está com medo e vamos lidar com esse medo, né? Vamos aí acolher esse medo. E eu acho que eu penso que isso é fundamental. Eu acho que essa é a principal questão, sabe? A gente poder acolher e validar esses sentimentos aí, que muitas vezes eles parecem que não poderia estar sentindo, como se a gente pudesse realmente mandar e controlar em sentimentos e emoções, né? E a gente sabe que não. Então vamos acolher. Essa é o que eu diria. Eu E acho que quando a gente reprime, porque existe também um problema muito grande quando esse medo ele é reprimido, né? Porque, na minha opinião, eu acho que quando a gente reprime esse sentimento, às vezes a gente pode aparecer sintomas físicos, não é mesmo, Shirley? Até mesmo de uma depressão, né? Sim, sim, exatamente. É muito isso, né, Karina? A gente fala que, é claro, de novo, é uma vivência particular, né? Mas sim, porque a gente não sabe como que essa pessoa está lidando, a gente não sabe tudo que ela está guardando. Então, sim, pode se desenvolver uma tristeza muito profunda, virar uma depressão, precisar entrar até aí com medicamentos, né? Isso pode acontecer. Então, por isso que a gente proporcionar esse espaço de escuta e de acolhimento, ele é fundamental nesse processo, né? Nessa jornada. eu acho que essa questão desse medo, né, Karina? Acho que dificilmente a gente pega algum casal
completamente fortalecido. Acho que o medo faz parte. Estranhamente seria se vê um casal extremamente fortalecido e tomada de decisão, né? Agora, o medo não pode paralisar. O medo, ele tem que ser diferente da insegurança, né? O medo pode estar presente, mas a insegurança não. E o papel do time, o papel de todo mundo aqui que de repente oferece todo esse cuidado é minimizar as inseguranças, porque as inseguranças a gente minimiza disseminando informação. No que eu levo a informação, a gente alinha tudo isso, a nossa medicina educativa, a insegurança diminui. Mas, lógico, o medo, ela persiste e faz parte do processo. Dificilmente a gente, né, tem como ter tudo isso realmente combatido, né? Gostaria eu de prometer, sei lá, todo bebê em casa para todos os pacientes. E isso a gente não tem como prometer, né? De repente isso minimizaria o medo, mas não. O que a gente realmente promete é que realmente a jornada da paciente e do casal como um todo seja, assim, uma jornada de excelência, uma jornada sem arrependimentos, uma jornada onde a gente realmente olha para trás e fala assim, olha, eu estou confiante, eu estou seguro, tenho medo, mas é assim, aqui que eu vou seguir, aqui que eu quero ficar, aqui que eu posso ter o meu bebê em casa ou aqui eu posso finalizar o meu ciclo com a maior segurança de que, assim, foi ofertado de tudo e foi feito de tudo. Só assim que a gente encerra ciclo, né? Porque é isso, né? Às vezes o bebê não vem e se encerra um ciclo, né? Exato. Então tem o desejo é de continuar, né, até o bebê em casa, mas muitos casos a gente vê, eu falo com muitas pessoas que disseram, bom, chegou o meu limite, Isso. né? E tá tudo certo, né? Não é obrigatório continuar, entende? Então a gente também tem que trabalhar com nossos limites emocionais, né? Às vezes a gente precisa descansar um pouco e depois tomar fôlego e continuar a jornada, né? Que é o que aconteceu comigo. Em um momento, eu tive que dar uma pausa para depois me fortalecer. Isso eu Hum, sempre falo que é importante também, né? Que não jogar a toalha, de repente, ganhar um pouquinho de fôlego e retomar, né, a jornada. Cada caso é um caso, né, Shirley? Sim, sim, exatamente. É Eu sempre importante esse respeito aos limites e realmente avaliar o caso, né? É bastante individual. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, você lembra quando a gente estava falando de uma pausa, né? Sabe quando a gente vai insistindo, 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 é o momento da pausa, da gente dar um passinho para trás, para poder tentar olhar um todo e tentar entender um pouquinho do porquê, né? Até para poder tentar dar um norte para você ajudar essas suas pacientes, eu costumo falar que aqui no sítio a gente aplica um tripé de investigação, né? As nossas falhas, as nossas perdas, os nossos abortamentos, está vinculado com o nosso tripé de investigação. Ou é um fator útero, endometriose, trompa, inflamação, infecção, você entende? Bactéria. Ou é um fator clínico, imunológico, tireoide, falta de vitamina, compensação clínica. Ou é um fator embrião. Aonde será que está? Me ajuda a pensar. Muitas das vezes está vinculado com alguma coisinha ali dentro da paciente. Ativa o feelingzinho dela. Para pensar no nosso tripé de investigação, aonde você acha que é? Não menospreza aonde que é realmente a paciente traz um feeling daquilo que é a jornada dela, a história dela traz. Tentando esmiuçar todos esses cenários do nosso tripé de investigação, a gente realmente, então, faz toda essa avaliação prévia, acolhe a paciente e realmente valida essa dor. Você entende? E nesse momento é a conexão com as outras histórias, como você falou. Ela tem que se energizar, porque eu falo que 1/3 do tratamento é equipe médica, laboratório, 1/3 é o time, que é o quê? A paciente com o casal, com todo mundo, você entende? Que está ali na jornada. E 1/3 é alguém lá em cima, é a energia. Porque se ela entra num processo sem estar energizada e preparada, não vai dar certo. Depois dessa estratégia que a gente acaba montando em cima dela, aí eu acho que então agora está na hora da gente tentar colocar limite. Não dá para a gente viver de brincar de FIV. Aqui a gente não fica brincando de FIV em hipótese alguma. Sabe? Qual vai ser a estratégia para essa nossa batalha? O que é que a gente realmente vai fazer? E aí vem a tal da nossa medicina, o quê? Educativa. Na nossa medicina educativa é levar a informação, montar uma estratégia juntas, porque o time, quando eu falo,
que um terço do cenário é o time, é o casal. O que fica confortável? O que é que realmente vai fazer a diferença? Porque Que ela faz precisa, sentido, né? o que ela tem que realmente olhar para trás e se caso não der certo, e falar assim, olha, eu ofereci de tudo. Porque colocar limite, isso é organizador. Isso coloca a gente, sabe, num novo rumo, a gente se energiza para aquele cenário, você entende? E aí, então, a batalha está montada, sabe, toda a estratégia para a gente poder encarar, aí agora a gente vai, com medo, mas com riquezas de informação, com muito mais segurança, aí a gente consegue finalizar, ou com o nosso bebezinho em casa, ou colocando ponto final, porque não dá para a gente ficar brincando de FIV. E quando a gente finaliza, e é tão dolorido quanto qualquer outro processo, a gente finaliza para a gente viver, porque às vezes os pacientes esquecem de que a vida está agora, está no agora. Sabe, a gratidão está no marido que está ali do lado, está na família, e a gente esquece e vincula a nossa felicidade com o bebê, que ainda é um projeto e não é a felicidade de estar aqui. Então, essa conexão é muito importante, a gente trabalha, a Shirley conecta de novo, a gente traz para a realidade, porque quando a gente não monta essa estratégia, a gente esquece de falar que a felicidade está aqui do nosso lado. Não, essa tua fala foi de extrema importância, porque às vezes a gente para de viver. Uhum. E eu acho que o autoconhecimento, uma coisa de extrema importância dentro disso que a gente está falando, né? É. E a saúde mental do casal, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso, porque às vezes é isso que você falou, doutora, a gente bota isso como obsessão. Eu Hum. vivi isso como uma obsessão durante um tempo. Depois eu fiz aquela pausa e fiz um shiatsu, fiz uma acupuntura, né? A minha psicóloga da reprodução assistida, né, validou alguns sentimentos e aí eu renasci. Mas Uhum. aquele momento foi de aprendizado para mim, sabe? Foi um auto. Eu fiz uma reforma íntima, Shirley. Uma reforma íntima, assim, ó. Eu adquiri uma fé inabalável naquele momento, que eu parei, Isso mesmo, a entende? energia, E né? ali parece que eu ressuscitei das cinzas, assim. Eu Você acho que é sabe, muito importante essa fala da doutora Eliana, porque eu vivi isso. é. Você sabe que a Shirley lidera aqui, é, Cá, não consegui a FIV, não engravidar, a FIV não deu certo, não ter o óvulo, o embrião parou, beta negativo, é difícil de lidar, mas tão difícil quanto isso são os pacientes que conseguem e perdem, conseguem e perdem, conseguem e perdem, né? Hoje a gente conseguiu realmente, de uma maneira muito pioneira, ter um núcleo de apoio às perdas gestacionais. A Shirley lidera, sempre aos sábados presencial, a gente faz encontros bimensais com o nosso núcleo de apoio às perdas gestacionais. E até meio que aprimorando, né, Xê? As perdas gestacionais que começou com abortamentos, e aí, configurando a mesma dor, a Shirley foi ampliando, e hoje a nossa conceituação de perda gestacional é vinculada com todas as pacientes que passam pelo processo de perda. Perda de quê? Perda de um sonho. A tentante que não conseguiu, aquela paciente que não teve o óvulo, a paciente que tentou um embrião euploide e veio um aneuploide, aquelas que fizeram beta e deu negativo, um beta bioquímico. E realmente, na hora que a gente faz essa avaliação e está sendo possível a gente mensurar tudo isso, até para ter indicadores, a dor mensurada de uma paciente de uma FIV frustrada é tão ou mais quanto uma paciente de perda, entende? E esse momento que a gente realmente detecta é o momento da pausa. A Shirley acolhe essas pacientes nos nossos núcleos, nos nossos encontros bimensais, que têm sido incríveis, reconfigura, a gente se reenergiza, como a Karina falou. Quando tiver todo mundo ali com a fé inabalável, fortalecido, é que a gente realmente encara de novo o novo processo, entende? E as pacientes que perdem também precisam disso tudo na mesma intensidade, a perda em qualquer que seja o aspecto. Na verdade, a gente está até sendo meio ousado e falando que a perda gestacional para a gente não é só a perda da obstetrícia, como propriamente dita, né, Shirley? As nossas perdas vinculam a todos os nossos pacientes tentantes, porque a dor é tão ou até mais que nos processos habituais, né, Xê? Sim, e é aquela dor que não é validada, né? Porque a gente, quando
uma pessoa perde um bebê, ela teve ali o bebê, e não, a gente não está menosprezando essa dor, mas é como se a sociedade ela validasse, porque parece que ali existiu, né? Assim, é como se ali tivesse existido, então, ok, eu valido. Essas outras pacientes que não, ou que não tiveram beta bioquímico, ou não tiveram um embrião, não, isso não é uma dor, isso não é uma perda, né? Então, para a gente, nesse núcleo, a gente tem tratado todas essas perdas. O que para paciente é uma perda, né? Ah, eu tive um beta bioquímico e para mim era porque é isso, é a perda do sonho, é o bebê que não veio, né? Então, sim, para ela é uma perda, então ela faz parte do nosso acolhimento, entra no nosso ambulatório de perdas, né? Então a gente tem ampliado realmente esse olhar para além do que a medicina considera aí como a perda gestacional. Maravilha. E eu acho que para a gente fechar com chave de ouro o nosso episódio Jornada Emocional, vamos falar sobre renovação de esperanças, né? Eu vou querer que a Shirley e a doutora Eliana deixem uma mensagem para vocês que estão nos assistindo, que é a época, dezembro aí, de retrospectiva de um ano que daqui a pouco o bebê não chegou em casa, né? Que a gente passou por muitos obstáculos, dificuldades, mas agora é hora de a gente ver daqui para frente, né? Para a gente planejar esse 2025 que está nascendo brevemente, para a gente renovar esperanças e para a gente, sim, fazer planejamentos novos. Existem possibilidades, inúmeras possibilidades na reprodução humana, né? Várias formas de gerar amor, como eu chamo os tratamentos. E eu acho que esse webinar, ele não foi. E eu acho que esse webinar foi mais que apropriado para este mês de dezembro, não é mesmo? Então, eu queria que a doutora Eliana, primeiramente, fizesse aqui uma reflexão para esse 2025, que está quase nascendo aí. Olha, Karina, eu acho que o que vem em mente foi muito voltado para o que a gente conversou. É, não vamos ficar no limbo buscando culpados, responsáveis, o porquê que eu não congelei, o porquê que eu não vi antes. Nossa, eu tenho endometriose, e agora? Não vamos ficar ali no limbo, não vamos perder tempo, sabe? Admitir que a gente precisa de uma ajuda é muito humilde e vai fazer bem. Então, quando a gente tiver com a dificuldade, não vamos perder tempo, vamos pedir ajuda, vamos acreditar, sentir realmente enriquecida de informações, sentir segura, porque o seu sonho pode estar muito mais próximo do que você imagina. Então, não vamos perder tempo. Acredita, 2025 pode ser um ano bem diferente, que pode transformar a sua vida. Com certeza. E tu, Shirley, o que você deixa aqui uma mensagem para quem vai nos assistir? Sim, eu diria também que a gente pensar todos os aspectos emocionais, eles são fundamentais. A gente sabe que é uma jornada bastante desgastante, né? Mas a gente poder contar aí com esse acolhimento, fortalecer emocionalmente, com certeza, como a doutora Eliana fala, essa jornada vai ser mais leve, né? A gente ter a certeza de que tudo que poderia ser feito foi feito, isso já traz um sentimento para a gente de um pouco mais de leveza, né? Se a gente fica muito pensando no se, isso deixa mais pesado. Então, a gente realmente ter a certeza de que tudo o que podia ser feito foi feito, ou está sendo feito, né? Ou será feito com novos protocolos, com novas outras formas aí de poder seguir, né? E pensar aí sempre nessa questão emocional também, ela é fundamental, ela faz parte dessa jornada, né? E isso com certeza vai deixar esse processo aí mais leve. E já que estamos falando de sonhos, né? Que vocês que estão aqui conosco hoje tenham muitos, muitos, muitos sonhos positivos, né? Que esse é o nosso desejo. É esse bebezinho em casa, que a jornada de vocês realmente seja mais leve e contem conosco, com a nossa rede de apoio, com a Merck, com a CIT, Medicina Reprodutiva, porque juntos a gente é mais forte, não é mesmo? E vocês realmente, que nem a doutora Eliana falou, vocês não estão sozinhas ou sozinhos, né? O casal,
seja qual for a configuração familiar, entrem em contato, vão atrás de informação de qualidade, tá? Porque elas estão aí à disposição de vocês, não é mesmo? Na minha época eu não tinha essas informações, foi o que me faltou. E hoje vocês têm acesso a elas. Informação de qualidade. A doutora Eliana falou uma frase aqui que eu até anotei, que eu gostei muito, que a gente precisa ir atrás de uma clínica, né, que tem uma medicina educativa. Gostei muito disso, doutora, e parabéns pelo trabalho de vocês, porque isso faz toda a diferença na nossa jornada do paciente. Obrigada, meninas. Obrigada pelo tempo de vocês e pela informação e acolhimento, que é sobre isso que a gente está falando aqui, né? De acolhimento. Uhum. É isso mesmo, Karina. Muito obrigada pela oportunidade e vamos enriquecer de informação, porque realmente essas são as nossas armas para a gente poder tirar qualquer que seja insegurança e encarar a jornada com muito mais leveza. Amém. Obrigada, Karina.